mais pessoas. O pessoal conta com a gravação, acaba não prestigiando os encontros síncronos. Estamos aqui iniciando a gravação, então, 1º de outubro, nossa aula de gestão de pessoas. Destaco sempre e agradeço a presença de vocês, a participação assim nos encontros síncronos é muito importante, relevante, sempre destaco isso, gostaria que tivéssemos uma audiência maior, exatamente pela perspectiva, pela possibilidade que se tem de troca. Porque senão fica só um discurso gravado e tal, mas a gente perde a possibilidade de ouvir depoimentos, outras experiências, o contraponto, o contraditório, né? Estabelecer aí alguns debates e tal. Esse é o propósito dos encontros síncronos e por isso eu agradeço aí aqueles que estão sempre, toda semana aqui, participando e contribuindo. Que sigamos assim até o final do semestre e fica o convite para aqueles que assistirem ao longo da semana que façam um esforço para estarem aqui conosco para enriquecer o nosso debate. Por exemplo, já vou começar lançando uma pergunta aqui, quero ouvir vocês. Pô, a Juliana caiu a conexão, ela estava aí agora há pouco, tinha mais alguém também que tinha entrado. Ó, a Valcilene está chegando aqui, a Juliana estava por aí, e caiu, a Valcilene está chegando. Mas enfim, deixa eu fazer uma pergunta e quero ouvir a opinião de vocês. Talvez até já tenhamos comentado em algum outro encontro. De qualquer forma, a gente amplifica esse diálogo, se eventualmente já conversamos sobre isso. Se não, vamos tratar então disso. Chegando gente ainda. David. Tudo bem, Valcilene? Olá, David. Vamos lá. Então, a pergunta que eu quero trazer, assim, para a gente começar a conversar, depois eu vou apresentar alguns slides, vamos pensar um pouquinho sobre o subsistema manter, mas eu quero perguntar para vocês o que vocês acham que é o principal motivo, entre tantos, qual é o principal motivo de desligamento das pessoas nas empresas? Seja porque pediram um desligamento, porque pediu demissão ou porque foi demitido. Desligamento. Ou porque pediu ou porque foi demitido. Mas qual é o motivo com mais incidência, que mais vezes aparece como causa de desligamento de pessoas? O que vocês acham? Eu acho que a remuneração, na maioria das vezes, ela não provém, né, a sustentabilidade que a pessoa espera. E aí, talvez por isso, ela se desligue. Tem a questão também do seguro-desemprego. Tem 5 meses para pensar a respeito, né? Tu tem 5 meses, de repente, para trabalhar de uma forma mais informal e ter uma renda extra, quase meio ano de renda extra, né? Então, eu acho que está muito atrelado a isso, a sustentabilidade, né, que a remuneração proporciona. Tá. Então, Elisauer traz que acredita que a principal causa do desligamento seja a remuneração. Tem aí esse elemento adicional, que é o seguro-desemprego e tal, mas a remuneração, então, seria a principal causa. É uma causa, mas não é a principal. Vamos adiante. Vamos lá, vamos seguir pensando. O que vocês acham? Maria, tu tá com o microfone. Tá falando ou não? Porque eu não tô te ouvindo. Agora sim. Não tô te ouvindo de novo, não. Meu fone de ouvido tá com mau contato. Agora tô te ouvindo. Vamos lá. Tá. Às vezes também no desligamento acontece do colaborador não estar tão interessado em se manter na empresa,
não está satisfeito, que nem o Elisauer falou, com salário ou até com a sua própria atividade, já buscou se recolocar na empresa, né, em novas áreas, e não conseguiu, e às vezes aquela função que ele está fazendo já não é o que ele está querendo, vamos dizer, produzir, né? Ele não quer mais ficar ali naquela área, quer trocar e não consegue. E às vezes acaba não entregando o resultado e acaba sendo convidado a se retirar por causa disso. Olha, Maria Catarina, realmente essa é uma causa que aparece, né? Porque talvez a pessoa aceite determinada função, quem sabe até por necessidade, precisa do emprego, topa e tal, mas não é exatamente o que ele queria, e daqui a pouco ele começa a perceber que, né, vai continuar ali, que não tem uma perspectiva de, como tu disseste, assim, de passar para uma outra função e tal, e isso acaba deixando ele insatisfeito, frustrado, e rompe-se a relação. Claro, tem, essas situações acontecem, mas não é o principal motivo ainda. Qual será o principal motivo? Vamos lá, o que vocês acham? O Ezequiel chegou depois, não sei se o David e Valcilene, eu acho que chegaram a ouvir essa minha primeira provocação. Assim, a gente está conversando sobre razões, as razões e, especificamente, a principal razão dos desligamentos das pessoas das empresas, seja porque elas pediram demissão, seja porque a empresa demitiu. Não dá mais, sinto muito, passa lá no departamento pessoal, assina lá porque tu está sendo desligado. Qual é o motivo mais incidente, que mais vezes é reportado? Então já apareceu aqui remuneração, insatisfação com o salário, insatisfação com a função, e são motivos, mas não é o principal. O que mais? Vamos pensando aí. Boa noite, professor. Entrei agora. Ezequiel, boa noite. O que tu acha, Ezequiel? Me ouvir? Te ouço. Eu acho que por parte do funcionário, sei lá, o ambiente pode ser um fator bem imponente, né? Para ele se desligar. Agora, ao contrário, por parte da empresa, seria quando a empresa não vê mais o funcionário muito alinhado com os valores da organização, né? Consequentemente, só perde produtividade, perde ambiente e os outros fatores, né? Falta alinhamento de valores. Falta alinhamento de valores. E que, de alguma forma, vai acabar levando ali para aquela primeira questão que tu apresenta, que é o ambiente. O ambiente né, ele não vai estar sintonizado com esse ambiente e tal. O ambiente, nesse sentido, Ezequiel, ou assim, enfim, ele não se dá bem assim com o ambiente, com o clima, com as pessoas, é isso, nesse sentido? Uhum. Sim. É, o ambiente interno, né, da equipe em si, né. Só que é como se fosse o resultado final de todos os outros fatores, né, que nem os colegas relataram, situação de salário, falta de produtividade, e assim vai. Essa falta de alinhamento dos valores, né, essa falta de alinhamento dos valores, nós conversamos aqui, inclusive, lembram? Que era um ensinamento, uma crença pregada pelo Jack Welch, né, que ele dizia, olha, o cara que, né, tem domínio técnico e tal, tem competência, mas não está alinhado aos valores, põe para a rua porque esse cara vai ser problema. Agora, se o cara está alinhado aos valores e não tem as competências ainda, bom, competência a gente adquire, vamos ver formas de capacitar, etc. Quando os valores não estão alinhados, não tem jeito, desliga. Mas não é a razão principal, também. Não é a razão principal. É um dos motivos de desligamentos. Mas ainda não é esse. A questão do ambiente, de dificuldade
Não é a principal também. Qual será a razão principal dos desligamentos? David, fala, David. Professor, na última entrevista que eu participei, né, o representante ele falou, né, que as dificuldades elas sempre acontecem, mas eles queriam pessoas que fossem comprometidas, né, com a empresa. Eu acho que nesse quesito a gente está sempre sendo observado. A partir do momento que a gente não tem mais esse comprometimento com a empresa, pode existir, né, pode ser esse um fator, né, do desligamento também. A falta de comprometimento pode ser um fator de desligamento. Mas a falta de comprometimento, ela é uma consequência, ela é uma decorrência de algo anterior. A falta de um bom ambiente, né? A falta desse estado de satisfação ou de motivação, né? Essa desmotivação, elas são consequências de algo anterior. Esse algo anterior, o que é? O que é esse algo anterior que vai gerar falta de motivação, falta de engajamento, de comprometimento e tal? O que mais? Vamos pensar aí. O que gera falta de comprometimento? A remuneração, o Elisau falou no início já, a remuneração gera essa falta de comprometimento, essa insatisfação, gera, né? Daqui a pouco tu começa a sentir, pô, mas eles não estão me prestigiando, não estão me valorizando, estou ganhando pouco, não está dando. E aí tu começa a ter, enfim, começa a ficar insatisfeito, frustrado. Ok? Mas não é isso o principal. O que pode ser? O que pode ser? Não lhes ocorre mais nada como motivo assim para as pessoas saírem? Pá, não dá mais, eu vou embora dessa empresa. Não dá mais. Então, mas por quê? Não dá mais. O que é esse não dá mais? O que pode ser? As relações internas? Conflitos. Relacionamento. Especialmente e majoritariamente com os superiores. Conflito com os superiores é a principal causa, quase a metade das causas de desligamento das pessoas. Em algum momento, tu rompe. Não dá mais. Eu tô fora. Ou o líder demite, ou a pessoa se demite em função do líder. Líder entre aspas, porque normalmente quando isso acontece, talvez seja exatamente a falta de liderança, capacidade de lidar, capacidade de entusiasmar, de engajar, de motivar. Mas quase 50% dos desligamentos, seja porque foi demitido ou porque pediu demissão, quase 50% diz respeito a eu não tenho mais como trabalhar com essa pessoa. Não existe mais condições. Sabe? E isso acaba, claro, tem desdobramentos, e vai ter uma série de outras questões, vai ter a falta de comprometimento, a insatisfação, vai ter um mundo de coisas, mas que nasce por esse conflito, por esse problema de relacionamento, que o Elisauer apontou aqui. Problemas de relacionamento. Então, isso nos leva aí, nós vamos conversar hoje um pouco mais sobre algumas empresas. Lembram que a semana passada eu trouxe o resultado daquela pesquisa, as melhores empresas para trabalhar? Se a gente agora, hoje, inversamente pensa o que faz com que as pessoas não queiram trabalhar em determinadas empresas ou desistam de trabalhar em determinadas empresas, o que faz com que algumas empresas sejam tão cobiçadas, tão desejadas? Por que as pessoas querem tanto trabalhar nestas outras? E vamos conversar um pouquinho mais hoje sobre 3 destas empresas que têm uma organização,
né, uma forma de ser, há muito tempo já, que não é tão assim, né, inovadora, diferente, a ponto de nós hoje descobrir, então agora nós estamos descobrindo o modelo, né, de empresa de sucesso e tal. Não, mas elas não são apenas um discurso, uma ideia, elas vivem realmente estas coisas que nós vamos conversar um pouco em seguida. Essas 3 empresas, elas estiveram, lembra que eu falei semana passada da publicação do guia Exame Você SA, lembram? Falei isso, né? Eu trouxe aqui as melhores empresas para trabalhar, o guia da revista Exame Você SA. E estas 3 são as 3 únicas empresas que estiveram em todas as edições do guia. Em todos os anos, elas foram citadas, mencionadas e bem ranqueadas. Em alguns anos venceram, inclusive. Então vamos conhecer um pouquinho mais destas que estão sempre lá. Não foi por acaso, em algum ano, em algum momento, por alguma razão especial, sabe-se lá, algum movimento interno, alguma questão lá, mobilizaram os colaboradores. Vocês sabem que essa pesquisa, as melhores empresas para trabalhar, um dos elementos é a votação, é a manifestação na pesquisa dos próprios colaboradores. E aí, daqui a pouco, a empresa, para, né, figurar ali entre né, ganhar publicidade, a sua marca ser divulgada em todo o país e tal, bom, daqui a pouco ela faz uma ação interna, pessoal, vamos lá, vamos votar, vamos, né, falar que é bom e tal, mas isso não dura muito tempo, ninguém engana por muito tempo. Estas empresas, não, essas empresas estiveram ao longo de quase 2 décadas entre as melhores empresas para trabalhar por suas práticas, por manifestações espontâneas, por constatação dos consultores, porque não é só também a opinião dos funcionários, mas tem como se fossem, né, auditores. Os auditores vão para dentro da empresa para verificar se realmente essas coisas que eles dizem que fazem acontecem na prática e tal. E aí nós vamos conversar um pouco sobre elas. E perceber, né, que esse ambiente que elas criam, né, estas condições que elas desenham e executam, fazem com que realmente as pessoas se sintam bem. Entretanto, a questão do relacionamento interpessoal, a questão de formação de líderes, para que estes líderes tenham a capacidade de um bom relacionamento, para que esses líderes tenham, e vai aparecer em seguida aí, tenham a capacidade, por exemplo, de dar feedback sem ferir, sem desmotivar, mas ao contrário, dar feedback, mostrando o quanto ainda é possível melhorar, mostrando os caminhos necessários para que haja essa evolução, né? Identificando e apresentando alternativas para que a pessoa possa se desenvolver. Bom, aí muda a figura. Porque receber crítica ninguém gosta. Feedback que aponta críticas, que diz, que dá destaque para as coisas que tu não está fazendo bem e tal, né? Quer dizer, a gente chamar as pessoas, eu vou dar feedback. Não, aqui eu dou feedback sempre. Aí chama só para dizer o que tem que melhorar. Mas por que tu não chama e não destaca e aponta e enaltece e valoriza as coisas que estão funcionando? Como nós, né, gostamos de apontar o que precisa ser melhorado e esquecemos de apontar aquilo que está funcionando. E a pessoa faz 95% das coisas bem feitas e tem 5% que está precisando melhorar. E esses 5% é que nós chamamos, olha aqui, ó, tu tem que melhorar nisso, tem que fazer isso. E aí tem a forma também de comunicar, tem a forma de dar feedback. E para isso nós precisamos ter pessoas competentes, é isso, competente na comunicação. Vocês sabem que nós temos pessoas, em termos de comunicação, que têm comportamentos passivos, outros que têm comportamentos agressivos,
E existem aqueles que têm comportamentos assertivos. Passivo, agressivo, assertivo. Se nós começarmos a observar as pessoas, né, existem inúmeras formas de classificar perfis e comportamentos, né, personalidades e tal das pessoas, mas essa classificação que diz respeito à forma de comunicação, a gente consegue sim classificar as pessoas nesses 3 grandes grupos. Existem algumas pessoas que são mais passivas. As pessoas mais passivas são aquelas que, né, na linguagem popular, elas preferem engolir o sapo, né, do que discutir, do que contrapor, do que, enfim, tentar alguma coisa. Maria Catarine, acho que é o teu microfone que está dando aí um ruidinho. Vê se ele não está aberto. Agora ele está aberto, mas parou o ruído. Eu tirei ele, vou ficar sem. É que daí ele deixa o som melhor para mim. Eu fico sem, para não dar barulho. É que ele estava dando ruído, agora parou o ruído. Não sei se vocês todos estavam ouvindo, mas eu tinha um ruidinho assim, me incomodando aqui um pouquinho. E acho que era lá do microfone, que agora parou. Mas, enfim, ser assertivo não é fácil, viu? Ser assertivo não é fácil. E ser assertivo é andar entre esta passividade e esta agressividade, né, que caracterizam também. E muitas vezes nós temos uma comunicação mais agressiva, muitas vezes nós temos sim uma comunicação, né, que caminha para a passividade. Não, deixa assim, é melhor deixar quieto, não fala, porque se falar piora e tal. Mas o ideal é que consigamos, com habilidade, sermos assertivos. Ser assertivo é dizer o que tem que ser dito, mas com o cuidado e a habilidade para não ferir. Conseguir transmitir o que tem que ser dito, de maneira que a pessoa compreenda, né, e aceite. Passa por aí, né? As dificuldades de relacionamento, que é a causa principal dos desligamentos, passa por esta inabilidade de dar feedback, inabilidade de pedir, de encaminhar algumas orientações, de estabelecer metas, de se relacionar no cotidiano. Tem dificuldade de se relacionar. Portanto, antes de iniciar a apresentação aqui, mais uma vez, o que se precisa é desenvolver habilidades. E isso, assim, não tem essa de que, não, é que esse aí ele tem um perfil já, isso está nele, ele tem um perfil, ele tem características mais apropriadas, ele tem essa capacidade, ele tem mais sensibilidade, ele é mais expressivo, não adianta, esse cara tem todas as características para ser um bom líder, um cara que vai... Esse aqui não adianta, esse não tem, não nasceu com ele. Não existe isso. Todos nós podemos sim desenvolver competências, habilidades, inclusive no que diz respeito à comunicação e relacionamento interpessoal, desenvolver empatia. Esse tem empatia, o outro não tem, não adianta, ele não é empático, não é, mas pode ser. Todos nós podemos. Então, isso é importante a gente pensar, né? Dentro de uma empresa, as pessoas podem sim se transformar. As empresas precisam compreender que as pessoas podem se desenvolver. Precisam estar motivadas, com vontade de se desenvolver. E, para isso, então, a empresa tem que, né, dizer que, olha, nós queremos que tu te desenvolva. Para nós é importante, para nós é necessário que tu te desenvolva. Nós precisamos, né, que tu cresça. Agora, nós vamos oferecer condições. Nós oferecemos condições para tu te desenvolver. E aí as coisas realmente acontecem. Eu vou fazer uma apresentação aqui. Deixa eu fazer primeiro uma...
Deixa eu fazer a apresentação. Então, vamos lá. O segredo de Dow, Promon e Whirlpool. Três empresas que estiveram, como eu disse. Isso tem no aula, tá? Vocês já devem ter visto ali, que esse é um link que eu coloquei essa semana ali no aula. Então, esse material não precisa se preocupar aí em copiar e tal, porque ele está... Deixa eu voltar, porque eu comecei pelo fim. Aí, final. Aqui. Então, o segredo destas três empresas, né? As únicas três a manter presença nos 15 anos da pesquisa, quando a pesquisa fez 15 anos, elas foram as únicas três que estiveram presentes em todas as edições, como eu disse, né? Sempre bem posicionadas no ranking e algumas vezes, inclusive, liderando esse ranking, eleita como a empresa, todas as três já foram eleitas, né, em determinado ano, como a melhor empresa para trabalhar no Brasil. Então vamos ver o que tão de especial, e nós vamos descobrir que não tem nada de tão especial, exceto que, mais do que discurso, existe a prática, né, daquilo que eles estabelecem como filosofia, como cultura. As três empresas, primeiro para apresentar, assim, elas são de distintos segmentos. A Promon é uma companhia brasileira de engenharia. A Dow é uma indústria química fundada em 1897 nos Estados Unidos. E a outra, a Whirlpool, também é americana e é uma subsidiária da maior fabricante mundial de eletrodomésticos, que está completando também um século de vida. Então, empresas consolidadas, né? Mas, como vimos ali, há muitos anos. Empresas bem vistas, benquistas, empresas que, né, despertam esse desejo nas pessoas de poder um dia trabalhar lá, e as pessoas que estão lá são pessoas que querem continuar trabalhando lá, têm vontade de seguir a sua carreira, né, nestas empresas. Apesar de todas as diferenças, certamente há características em comum quando se fala em gestão de pessoas. A que mais salta aos olhos é a importância dada à área de recursos humanos, com o apoio genuíno da diretoria e da presidência. E agora, então, nós vamos ver algumas destas boas práticas, mas vejam que tem um apoio genuíno da diretoria e da presidência. Isto significa que, nestas empresas, a gestão de pessoas é classificada, é elevada para um status de área estratégica, né? Ela não é um departamento pessoal que vai cuidar das rotinas burocráticas, da legislação trabalhista e vai, enfim, né, resolver os problemas de vale-refeição e de vale-transporte, de salário. Não. Gestão de pessoas é uma área estratégica. Gestão de pessoas enxerga, classifica como o principal ativo, o capital mais importante da empresa, o capital humano. Nestas empresas, gestão de pessoas classifica o capital humano, o capital intelectual, como principal ativo da organização. Entendem que é só através deste capital humano e capital intelectual que é possível fazer com que a empresa esteja bem no presente e, mais do que isso,
tenha um lugar muito, muito positivo, de muita prosperidade ali no futuro, através do capital intelectual. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho das práticas. Tá? Em primeiro lugar, um pacote robusto de benefícios. Lembram lá que a gente falava sobre a hierarquia das necessidades, né? A hierarquia das necessidades de Maslow, a pirâmide, né, das necessidades humanas e tal. Então, aqui sim, eles oferecem um pacote de benefícios que atua em diferentes pontos desta pirâmide, em diferentes estágios, cuidando da base da pirâmide, das necessidades básicas e tal, mas também pensando, né, em outros níveis de necessidade. Dinheiro no bolso e tranquilidade em relação ao bem-estar da família são aspectos essenciais para a satisfação de qualquer profissional. As 3 empresas veteranas no guia oferecem salários competitivos com o mercado, planos atraentes de remuneração variável e pacotes robustos de benefícios, que incluem assistência médica e odontológica, de boa qualidade, previdência privada, bolsas de estudo, seguro de vida, auxílio creche ou creche, possibilidade de empréstimos a juros baixos, entre outros diferenciais. Há ainda agrados extras para os executivos, como check-up personalizado, de acordo com a idade, histórico médico, veículo totalmente custeado pela empresa. Então, estes são alguns digamos, esse que é chamado como pacote robusto de benefícios, que, se a gente prestar atenção, estão procurando preencher, né, atender aos diferentes níveis de necessidade. Então, salário competitivo, porque as pessoas têm que estar satisfeitas com o salário. Então, a gente tem que estar atento com o que estão pagando no mercado e tal, e eu preciso, sim, ter competitividade no salário. Mas eu preciso também ter, né, quem sabe, alguma coisa a mais, como remuneração variável, né, os benefícios, eu estar atento aos benefícios. Mas aí, daqui a pouco, eu vou um pouquinho adiante, assistência médica, odontológica, previdência privada. Opa, já começo a me preocupar em oferecer tranquilidade, bem-estar à pessoa, né, sabendo que eu estou também criando uma alternativa em termos de um futuro, né, mais tranquilo, né, com menos preocupações. Eu já estou apontando ali para frente, né, a questão da previdência privada. Eu também estou pensando que essa perspectiva de um desenvolvimento, de um crescimento, de uma qualificação é importante, e por isso eu também vou oferecer bolsas de estudo. E aí nós já estamos falando de outros elementos que vão além das necessidades básicas. Por isso, né, estas empresas já atuam nos diferentes níveis. Então, as boas práticas, vamos falar um pouquinho mais sobre as boas práticas. Né? As boas práticas atuam no sentido de criar ambientes desafiadores, no sentido de incentivar o desenvolvimento, o crescimento, o aperfeiçoamento, no sentido de oferecer condições de comunicação livre, aberta com os superiores. Olha, o motivo das demissões que a gente falou agora há pouco, né? Então, fácil acesso aos superiores, possibilidade de um diálogo aberto, sem muros, sem barreiras, sem entraves. E preocupação com a saúde do trabalhador, preocupação com a saúde das pessoas. Vamos ver um pouquinho de cada um aqui. Ambientes desafiadores.
As 3 empresas deixam muito claro a seus colaboradores que é preciso cuidar do presente. Vocês conseguem ler aí ou está muito pequeno? Dá para ler, não? Consegue? Está muito pequeno o texto? Bom, eu vou ler aqui o texto, então, para aqueles que não estão conseguindo, vou ler. As 3 empresas deixam muito claro a seus colaboradores que é preciso cuidar do presente, sim, mas sem deixar de pensar um segundo sequer no futuro. Então, como é que se constitui? Como é que essas empresas criam estes ambientes desafiadores? A Promon, por exemplo, convocou seus melhores talentos para participar dos, entre aspas, observatórios tecnológicos. São grupos de acompanhamento de temas classificados como fundamentais para a empresa no futuro, a exemplo da geração de energia limpa e a computação em nuvem. Então, tem temas que são eleitos, que são classificados como temas essenciais para a vida da empresa ali na frente. A empresa precisa começar a se preocupar com energia limpa. A empresa precisa se preocupar com a questão da computação em nuvem, com relação à tecnologia da informação, à gestão da informação. Então, vamos pegar os nossos talentos, vamos criar esses grupos chamados observatórios tecnológicos, e eles vão, né, poder desenhar a empresa que se quer, discutir e construir, ou, né, pelo menos desenhar e participar da construção desta empresa que se quer. Isso é Promon. A Whirlpool foi a campeã brasileira em pedidos de patente no ano passado. E é a única representante brasileira no ranking das 1000 maiores empresas do mundo neste critério. Olha que coisa louca o quanto nós estamos mal classificados no ranking de empresas que mais criam. A Dawn reorganizou seu portfólio de mais de 5.000 produtos em modelos de negócio alinhados às chamadas mega tendências. Então também a Dawn, assim como a Promon, pensando no futuro e nesses temas emergentes e necessários. Não tem como uma empresa, uma grande empresa, mas isso não é só algo que cabe só para as grandes empresas. Qualquer empresa, uma pequena ou média empresa, precisa também, né, passar a ter esta visão de futuro. Então, a Dawn cria também, né, espaço para que as pessoas discutam as questões de consumo sustentável, né? Pensar num consumo sustentável, pensar nas questões da saúde, da nutrição, pensar na questão da energia, infraestrutura, transporte, enfim, estas questões, né, questões globais, e que precisam estar, né, na linha de ação de qualquer negócio. E os colaboradores, as pessoas, participam da construção da empresa do futuro. Ambientes desafiadores. Nós não estamos aqui para ficar só discutindo o cotidiano, o dia a dia, mas nós queremos mais de vocês. E nós queremos que vocês, né, pensem nos desafios que temos para esse futuro que se apresenta ali, logo ali. E como que vai ser a nossa empresa? Gestão participativa, gestão provocativa, mas claro que oferecendo contrapontos, oferecendo benefícios também. Fácil acesso aos superiores, como a gente viu, a política de portas abertas e a possibilidade de conversar a qualquer tempo com os superiores são aspectos que fazem parte da rotina das 3 empresas. Há rápidas reuniões de alinhamento todos os dias, antes do início de cada turno, além de encontros semanais mais aprofundados entre gestores e suas equipes. Apostam em times autodirigidos, lembram lá das equipes autônomas e tal, que tomam decisões importantes sem a necessidade de consultar superiores.
Por fim, muitos funcionários são acionistas, alternativa estimulada pelas empresas. Quer dizer, mais do que tu ser um funcionário, um colaborador, um empregado, tu é um dos sócios, tu passa a ser acionista também. E comunicação aberta. Comunicação, né? A comunicação existe de uma forma muito ampla, né? Eles dão espaço para as manifestações. Incentivo ao aperfeiçoamento, quer dizer, nós queremos que vocês se desenvolvam e oferecemos os caminhos para isso, como eu falava agora há pouco. Então, como diz aqui, quem trabalha nestas empresas não corre o risco de se acomodar. As 3 exigem de seus colaboradores o aprimoramento constante. As 3 exigem. As 3 empresas exigem. E aí, parece uma expressão, uma palavra mais forte, né? Como assim? Exigem, obrigam. Exigem, sim, de seus colaboradores o aprimoramento constante. Olha, para estar conosco, nós que apontamos para o futuro, nós que pensamos em mega tendências, nós que pensamos nas questões maiores, globais e tal, nós precisamos de pessoas que, sim, estejam dispostas a se desenvolver. Mas nós oferecemos as ferramentas e os incentivos necessários. Nós queremos que vocês cresçam. Nós exigimos que vocês cresçam, porque se vocês não crescerem, que lugar que vocês vão ter na nossa empresa? Não vão. Nós precisamos crescer enquanto empresa, nós precisamos caminhar no sentido destas mega tendências, e nós queremos que vocês estejam conosco, mas para estarem conosco, vocês precisam se aprimorar, vocês precisam se desenvolver, e nós oferecemos as condições, incluindo programas de bolsas de estudo, grande variedade de treinamento técnico, escolas de líderes, My Learning, cursos online, treinamentos vinculados às competências comportamentais. Então, vejam, são empresas que prestigiam, que valorizam, que incentivam muito o desenvolvimento das pessoas. Exigem, mas oferecem as condições, a oportunidade. E cuidados com a saúde, né? Já apareceu há pouco ali no outro texto que líamos. Além dos planos de saúde odontológico de boa qualidade, há todos os serviços que podem ser desfrutados a partir deles. Então, psicólogos, nutricionistas, pedagogos. As 3 empresas mantêm programas de promoção da saúde de seus colaboradores. Programas de promoção da saúde dos colaboradores. Refeição balanceada, grupos de combate ao tabagismo, à obesidade, acompanhamento de especialistas, academia de ginástica com instrutores à disposição, iniciativa com organização de grupos de corrida, né, promoção de campeonatos desportivos, e aí vai. Então, vejam, uma preocupação também, sim, com a saúde física e mental de todos os colaboradores. Nós precisamos ter pessoas bem. Precisamos ter pessoas, né, saudáveis. Porque esse é o caminho de termos um ambiente produtivo, um ambiente de desenvolvimento. Né? Todas as pessoas elas vão ter condição de se aperfeiçoar, de se aprimorar, de se tornarem mais, de crescerem, mas elas precisam estar em condições para isso. E estas condições começam exatamente pela base, pela saúde. Ainda, valorização da prata da casa. Valorização da prata da casa. O que diz aqui? As 3 empresas obedecem à máxima: talento a gente faz em casa. E apostam nos programas de estágios e trainees como a grande porta de entrada para futuros líderes. Tem programas bem desenhados de seleção, treinamento e retenção de jovens com potencial e dão prioridade ao recrutamento interno quando há vagas em aberto.
O resultado dessa política é que 2/3 dos executivos atuais são pratas da casa. Pratas da casa. Agora vejam, programas bem desenhados de seleção, treinamento e retenção. Os jovens, eles vão contratar os jovens, vão escolher os jovens, mas vão ter muito critério, muito cuidado na escolha desses jovens. Aquelas coisas todas que já discutimos, aqueles cuidados todos que já discutimos em outros encontros, nesse processo de escolha das pessoas certas. Lembram? Então, nós vamos oferecer a estas pessoas, a estes jovens, a oportunidade de se desenvolverem, de crescerem. Mas nós precisamos começar escolhendo as pessoas certas e depois oferecer essas condições. De maneira que 2/3 destes jovens que começam nessas empresas acabam ocupando cargos importantes ali na frente. Vão construir uma carreira. Olha, né, o que é um processo assim de organização de uma empresa que prestigia, que valoriza. Então, prata da casa. E reconhecimento. Reconhecimento. Nada pior para um profissional do que a sensação de estar trabalhando duro sem ser reconhecido por seus superiores. Estas 3 empresas, que eles chamam empresas veteranas, porque são empresas, né, que sempre estiveram ao longo da pesquisa, elas se preocupam em valorizar a performance acima da média. Todos contam com sistemas já consolidados de avaliação de desempenho 360 graus, em que líderes, liderados e pares se avaliam mutuamente. Os funcionários demonstram maturidade para dar e receber feedback. E os resultados das avaliações não se encerram em si próprios. Estão interligados a uma série de outros processos dentro da companhia, como a remuneração variável da equipe e a identificação de talentos com potencial de crescimento. 2 questões são importantes aqui nesse aspecto que trata do reconhecimento, da recompensa e do reconhecimento. A avaliação de desempenho, e aqui eles citam a avaliação de desempenho 360, e nós vamos trabalhar, nós temos conteúdos, tem temas que vão trabalhar a avaliação de desempenho no material que já está à disposição de vocês no Ambiente Aula. Os próximos temas vão abordar isso, assim como sobre feedback. Né? Então, a avaliação de desempenho é um aspecto importante. A gente precisa saber fazer a avaliação de desempenho. A gente precisa saber aplicar a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho 360 graus, vocês conhecem? O que é a avaliação de desempenho 360? A avaliação de desempenho 360 é: eu avalio o meu subordinado, mas o meu subordinado também me avalia. Eu avalio o meu superior e o meu superior me avalia. Eu avalio os meus colegas e os meus colegas me avaliam. Se eu tenho contato com um cliente, os meus clientes me avaliam. Se eu tenho contato com fornecedores, os meus fornecedores me avaliam. Eu tenho, num processo de avaliação 360, eu tenho todas as relações que possuo, eu tenho elas me avaliando. Todas as relações me avaliam. A avaliação 360 é enxergar, né, toda essa dinâmica de relacionamentos que nós temos e saber o quanto está funcionando, está indo bem e o quanto precisa, de alguma forma, ser aperfeiçoado. Então, avaliação de desempenho é importante. Mais do que avaliar desempenho, depois de avaliar, tu tem que dar o retorno, né? Tu tem que dizer, olha, tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali, que é o feedback. Quem aqui
Quem aqui, essa é a fonte, tá? A revista Você SA Exame, guia as melhores empresas para você trabalhar, edição de 15 anos. Quem aqui tem, digamos que, sistematizado o processo de tanto de avaliação de desempenho quanto de feedback? Não, feedback a gente tem um feedback mensal, a gente tem um feedback bimestral. Quem é que tem sistematizado isso, ou já tem essa experiência de participar de momentos de feedback, ou já teve em alguma empresa, que gostaria de contar para nós aqui como é que funciona? É alguém que tem experiência, assim, e que tem que participa, que tem essa prática instituída no seu ambiente de trabalho? Feedback instituído, sistematizado, não aquela coisa assim que, como eu disse no início da noite aqui, quando tem problema, chama a pessoa, diz o que tem que melhorar e tal, quer dizer, está sempre pronto para apontar os erros, e se está funcionando tudo bem, está funcionando tudo bem. Não dá retorno nenhum. Feedback não é isso, né? Feedback não é chamar para apontar os erros. Feedback é dizer como é que tu tá, né? Qual é o resultado da avaliação de desempenho. Como que tu avaliou o desempenho? Como é que tu avalia a pessoa em todas os suas dimensões e fala isso para ela. O que está funcionando, o que está legal, o que está bacana e o que pode ser melhorado. Quer dizer, se essas empresas elas apontam ali como um aspecto relevante, um aspecto importante a questão do desenvolvimento, do aprimoramento constante e exigem isso, né, elas precisam identificar. Tá, mas aprimorar o quê? O que precisa ser aprimorado? A avaliação de desempenho é um instrumento importante para, né, apontar o que precisa ser melhorado. Então faz a avaliação de desempenho para identificar isso. Mas como é que se dá o feedback? O que vocês acham? Enquanto eu vou tomar uma água agora, me digam, o que vocês acham? Tem uma forma mais adequada, vamos dizer assim, de oferecer, de dar feedback? Tem uma maneira? Qual é a experiência que vocês têm de receber feedback ou de dar feedback? Como é que vocês dão feedback na empresa de vocês? Como é que vocês recebem feedback? Ou feedback não existe na empresa que vocês trabalham? Porque muitas empresas nem pensam nisso. As coisas vão acontecendo, vão sendo tocadas, as orientações são dadas, as determinações são estabelecidas e vamos lá, e vamos tocar. Como é que acontece? Tomei uma aguinha, ninguém falou, voltei. Será que tem algum segredo para dar feedback? Como é que vocês acham que tem que dar o feedback? Agora, por exemplo, eu vou dar o feedback para vocês. Vou dar um feedback. Como é que eu vou dar esse feedback? Será que tem alguma forma de dar o feedback mais adequada? Vou dar um feedback. Elisauer, olha, o negócio é o seguinte, é isso, tu tem que melhorar nisso, tem que fazer aquilo, não pode mais fazer isso aqui tu me atrapalha, tá bem? É isso, tchau. Não, né? Eu ia falar bem isso, seja gentil. Mas começa por aí, né? Começa por aí. Tem uma técnica, né? Tem uma técnica que normalmente é utilizada para dar o feedback. É a técnica do sanduíche. Como é que é essa técnica? Imagina tu dar o feedback, aquilo que eu falei já no início da noite aqui, só destacando as coisas positivas. As pessoas chamam a pessoa para dar o feedback quando não está funcionando. Tu piora a situação. Tu vai criar animosidade, tu vai criar indisposição, tu vai criar frustração, tu vai criar
um cara desmotivado, ele vai pedir demissão, ele vai ser mais um daquele, da estatística, aquela, porra, só vem problema, só vem... Normalmente tu faz o quê? Tu começa com elogio. Porque se a pessoa não tem nada para elogiar também, bom, aí tu tem um problema aí que essa pessoa nem tinha que estar mais contigo, né? Não precisa nem dar feedback disso, passa lá no DP. Mas é impossível, né? Se ela está contigo, ela tem muita coisa que, né? Comece elogiando. Elogia. Porque isso traz um bem. Quem é que não gosta de elogio? Não existe aquela expressão, o poder do elogio. O elogio tem poder? Claro que tem. Um elogio faz bem, um elogio amansa, um elogio entusiasma, agrada, cria uma simpatia, um bem-estar. Começa elogiando, valoriza, prestigia, tal. Aí vem trazendo aquilo que precisa ser dito, né? Que são as coisas que precisam ser melhoradas. Olha, e tem algumas coisas aqui que a gente vai pensar junto agora, nós vamos conversar e vamos tentar ver como que a gente pode aperfeiçoar aqui. Então, né, estes pontos aqui a gente ainda identifica que pode ser melhorado. Aí tu começa a trabalhar esses pontos. E termina com o elogio. Bota os problemas ali no meio, faz um sanduíche disso, coisas boas, e aqui tu vai trabalhar aquelas coisas. Mas tu termina bem, e tu começa de uma forma agradável, preparando ele para ele receber essas informações, e aí tu discute com ele, tu conversa com ele. Como é que nós vamos melhorar isso aqui? Na prática não é tão simples assim, mas é um caminho. Lembrem-se disso, porque muitas vezes a gente chama, tá, senta aí, vamos conversar um pouco. Olha, o negócio é o seguinte, aconteceu isso aqui não, os resultados, tal. Tu já parte pro... Quer dizer, a pessoa já chega na tua sala, puta, hoje é dia. Já chega com medo, já chega com receio, hoje eu vou me molhar. Não, né? Vamos conversar, mostra as coisas bacanas e tal. Então, tenha e sistematizar isto também tira essa coisa, se me chamou é porque tem problema. Lá vem. Sistematizar olha, todo dia 30, ou todo início de mês, ou todo, nós vamos conversar um pouco sobre metas, sobre desenvolvimento, sobre melhoria contínua, sobre aperfeiçoamento, vamos pensar sobre recompensas, sobre prêmios. Bom, bota, né? E sistematiza isso. E senta com cada um. Reserva um tempo. Isso é um tempo precioso. Né? É um tempo que não é uma perda de tempo. É um investimento em tempo. Tu ter esse momento de meia hora, 20 minutos, 15 minutos que seja, né, de um diálogo bem pensado, bem planejado, e que vai fazer com que as pessoas, né, não se acomodem num fazer repetitivo, que achem que está tudo bem e tal, mas que sempre traz um pouquinho de provocação, né, para aquele novo período. Então, seja um novo mês, a nova quinzena, a nova semana, enfim, mas sistematicamente tem uma parada, tem um pensar sobre como as coisas estão, como as coisas podem ficar melhor e tal, como eu posso ser mais, crescer mais, né, me sentir melhor e tal. Feedback. Pensem sobre isto, porque feedback é uma coisa, é um destes elementos, e nestas empresas é muito bem praticado, que pode sim criar esse ambiente agradável e evitar aquela estatística que a gente viu no início da noite, que diz respeito a pessoas se frustrarem, terem dificuldade, exatamente por não falar, por serem, né, ou por não falar, ou por ser passivo, por ser agressivo, por não ter uma comunicação adequada, por acabar tendo conflito, problema de relacionamento e tal, até que acaba se desligando. E quantos talentos se perde por dificuldade de relacionamento? Então, saber trabalhar nos relacionamentos.
Ok, turma. O papo hoje era isso: comunicação assertiva, explorarmos, desenvolvermos, aperfeiçoarmos a nossa capacidade assertiva, saber que sim, as coisas que não são tão agradáveis precisam ser ditas, isso é ser assertivo, é sim dizer aquilo que nem sempre é bom dizer, aquilo que nem sempre é bom ouvir, mas que precisa ser dito, né? As coisas precisam ser colocadas no lugar de forma clara, mas existem formas de dizer. E isso a gente precisa ir aperfeiçoando, porque aperfeiçoando a forma de comunicação, a forma de dizer as coisas, é que nós vamos tornando mais, digamos, maduras, mais consistentes, mais robustas as relações, né? Mais firmes, fortes as relações, através desta comunicação assertiva, que é o ponto certo. Não ser agressivo, mas não deixar de falar, né? E isso, enfim, tem relação com feedback, que tem relação com avaliação de desempenho, que tem relação com todos esses outros elementos que a gente viu aí, que funcionam muito bem nas 3 empresas estudadas. Ok? Para finalizar, temos, a partir da semana que vem, uma dinâmica um pouquinho diferente. Acho que eu já tinha anunciado para vocês. Quero muito que vocês estejam assim, e gostaria, assim, ter que fazer um esforço, mandar uma mensagem para a turma e tal, que tivéssemos até mais participação. Mas a semana que vem nós vamos sempre trabalhar o TDE na perspectiva da postagem de vocês. Então, tem um TDE para a semana que vem que trata disso que estamos falando. Vai falar, o TDE que já está aberto, né, vai pedir para vocês um depoimento, um exemplo, numa empresa que trabalharam, numa empresa que trabalham, numa empresa que conhecem, numa reportagem que ouviram, enfim, um exemplo de um programa de QVT, qualidade de vida no trabalho, ou um programa de endomarketing, que é o que falamos, lembra, semana passada nós falamos sobre endomarketing. O que é endomarketing mesmo? Marketing para dentro. E o que é marketing? Marketing é gerar encantamento, né, nos clientes. Endomarketing, gerar encantamento aos colaboradores. Então, programas de endomarketing são essas práticas que a gente viu aqui das 3 empresas. Então, a tarefa para a semana que vem é vocês escreverem sobre alguma, né, o que conhecem sobre qualidade de vida, sobre endomarketing, postar esse arquivo lá, ou a manifestação ali e tal, né, digitar ali, com esse exemplo. E a segunda etapa é a apresentação deste exemplo na semana que vem, que eu coloquei aqui dia 7, mas na verdade não é dia 7, eu errei o calendário. Ah, não, dia 7 é até um... Está errado aqui a data completamente. Mas que é a semana que vem, dia 8 de outubro, vocês apresentarem aqui esse exemplo. Conversarem e apresentar rapidamente, cada um, o exemplo enfim, que pesquisaram, que lembraram e tal. Não precisa ser um programa de endomarketing, não precisa ser um programa de qualidade de vida no trabalho, mas alguma prática semelhante a estas que nós vimos aqui nas empresas, alguma prática que caminhe nesse sentido, né? que mostre uma empresa focada no bem-estar, focada no desenvolvimento das pessoas, focada no encantamento dos colaboradores, né? Uma empresa que pensa assim em aperfeiçoar a qualidade de vida dos trabalhadores, que pensa em prestigiar, valorizar, né? Que pensa na qualidade de vida. Ok? Isso para a semana que vem. Participem, estejam aqui para a gente fazer esse debate, e assim nós faremos, sempre reservando um tempo da aula seguinte para conversar sobre os depoimentos de vocês. Alguma dúvida, algum comentário? Alguma pergunta? Tudo certo? Luísa, tudo bem, Luísa? Valcilene?
Tudo certo, professor. Que bom. Valcilene, tudo bem aí? Tudo sim, senhor. Que bom. Então tá. Se não temos mais dúvidas, agradeço a presença, a participação de todos. Estamos agora, então, interrompendo a gravação. Desejando um bom final de semana, que se cuidem, estudem e semana que vem